Bem, nós vamos estudar a doença arterial coronariana e a sua apresentação na clínica do dia a dia. Bem, a doença arterial coronariana pode ter diversas apresentações. Uma delas é na forma de dor precordial típica, né, com caráter constritivo, que poderá ir para se originar na região epigástrica ou precordial preferencialmente, irradiado para os braços, para o pescoço, para as costas, e que se denomina angina. Ela ocorre principalmente aos esforços e às grandes emoções. Outra forma de apresentação é através do infarto agudo do miocárdio. No entanto, nós temos alguns indivíduos que não têm angina e subitamente eles têm um infarto agudo do miocárdio. Então a pergunta é: o que o indivíduo tinha antes do infarto? Uma vez que a angina é um mecanismo de defesa como qualquer dor. Pois bem, então, nesses casos, e é uma situação frequente, o indivíduo vai no consultório fazer um check-up, você solicita os exames e durante um teste ergométrico, por exemplo, ou então num eletrocardiograma convencional ou num ecocardiograma, mostra alterações isquêmicas. Então este indivíduo é assintomático e, no entanto, tem alterações. O que ele tem? Ele tem uma isquemia silenciosa. Então esta é uma forma de apresentação. Se ele não tem uma angina, não tem um infarto, não tem uma isquemia silenciosa, o que ele pode apresentar? E que, na verdade, é uma doença arterial coronariana. Ele pode ter um equivalente anginoso, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Pois bem, então, basicamente, estas seriam as possibilidades de apresentação de uma doença isquêmica do miocárdio. Uma angina, infarto agudo, isquemia silenciosa, um equivalente anginoso. Bem, então, nós vamos agora falarmos sobre as anginas propriamente ditas. O que, afinal de contas, que tipo de anginas nós temos? Então nós vamos falar primeiro de uma. É angina crônica estável.
E o que é angina crônica estável? Bom, basicamente, se trata de um indivíduo que tem dentro do vaso uma placa ateromatosa, dando uma obstrução ao fluxo intracoronário. Esses indivíduos têm alterações variáveis que vão depender, basicamente, da atividade física que eles têm e de o grau de obstrução. Porque vejam bem o que acontece. Na medida que cai a perfusão tecidual, a primeira alteração que se dá é uma hibernação do tecido. Exatamente como ocorre no urso na América do Norte quando vai chegando o inverno. Ele se recolhe e entra em hibernação. Qual o objetivo? O objetivo é de abaixar o metabolismo, já que a alimentação vai estar escassa, então ele dorme. Exatamente é o que acontece com a fibra miocárdica. Então se estabelece um mecanismo de equilíbrio vital. Isso quer dizer o quê? Que para aquela quantidade de fluxo que temos, que é inadequado, mas com a fibra dependente de menos energia, se estabelece um equilíbrio e o indivíduo não tem isquemia. Apesar da fibra estar hibernada, a matriz celular dele deve estar mantida. Pois bem, então o indivíduo para atividades relativamente pequenas, ele não sente nada. Mas quando ele atinge um limiar no qual, apesar da hibernação, o fluxo é insuficiente, a perfusão é insuficiente, então ele acusa dor. Então é característico, o indivíduo relata que quando ele faz determinados esforços, que podem ser maiores ou menores, de acordo ao grau de obstrução, ele sente uma dor, aí ele é precordial, aí ele precisa sentar, precisa descansar, e daí a pouco ele passa bem. Ou então precisa de tomar um vasodilatador para melhorar esse fluxo e aí passar a dor. A dor passa relativamente rápido, não demora mais de uns 5 a 10 minutos, né? No máximo até 20. Tá certo? Então, essa é a clássica angina crônica estável. Mas, além disso, né? além dessa questão essa questão de característica da dor, tem um fator, uma questão importante que nós não podemos esquecer, porque isso nos ajuda ao raciocínio clínico, que é o tempo de aparecimento da dor. Então é uma dor que tem a característica de ter aparecido há mais de 2 meses e o último episódio ocorreu antes de 48 horas. Ele não teve nas últimas 48 horas dor. Então, esta é uma característica. Então, aquelas características de estabilidade só aparecem aos esforços e às grandes emoções, melhora rapidamente com repouso e ou medicação, e apareceu há mais de 2 meses e o último episódio não ocorreu nas últimas 48 horas. Essa é a característica.
Muito bem. Nós temos também um outro tipo de angina, que é a angina instável. E o que é uma angina instável? É uma angina que perdeu as suas características. E o que tem este indivíduo dentro do vaso? Se o indivíduo portador de crônica estável tem dentro do vaso placa aterosclerótica, o indivíduo com angina crônica estável, ele tem sim, frequentemente, uma placa, como seria a do indivíduo com angina crônica estável, porém, além da placa, ele tem o quê? Ele teve fissura de placa, ele teve hemorragia intraplaca. Então, este indivíduo, ele está apresentando trombose. Ele está apresentando trombo de dentro. E como caracterizar esta questão? Primeiro, a questão da dor. A dor, ela já não é como da crônica estável. Ela poderá ocorrer em qualquer momento e, além de ocorrer em qualquer momento, ela não passa tão rapidamente como a angina crônica estável. Ela pode começar a apresentar dor com o indivíduo sentado assistindo televisão, em repouso. Em qualquer instante, em qualquer situação, o indivíduo poderá apresentar dor. E quando damos uma medicação, ele não responde muito bem, demora mais tempo, às vezes até mais do que 15, 20 minutos, mais do que 20 minutos, e é uma situação na qual a gente pode se preocupar bastante, porque o indivíduo está tendo o que antigamente era chamado de uma angina pré-infarto, ou seja, o indivíduo que em qualquer momento poderá infartar. Por que ele não infartou? Porque ele tem os mecanismos de autolise do coágulo. Então tem mecanismo que ele está lisando o coágulo. Então isso permite que o fluxo se mantenha. Mas ele pode perder essa capacidade ou a trombose superar esta possibilidade, né, intrínseca da pessoa e ocluir totalmente a artéria e aí então infartar. Né? Além disso, nós reconhecemos pelo tempo. Né? O tempo é diferente da angina crônica estável. Então, em geral, é uma angina de recente começo. Então, ela está ocorrendo, ela começou num período menor que 2 meses. E maior, sempre igual que a angina crônica, maior que 48 horas. Então, esta é a característica, né? Que ela, diferentemente da crônica, ela apareceu nos últimos 2 meses, mas
o último episódio também não ocorreu nas últimas 48 horas. Bom, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, né? Outra possibilidade é que o indivíduo ele tinha uma angina crônica estável e ela mudou. Então, angina estável que mudou as características. Mudou as características. O indivíduo tinha dor quando corria ou caminhava 400 metros e agora está tendo 200 a 100, repouso. Então, ela está se acelerando. Então, esta mudança também caracteriza uma angina instável. Correto? Bom, então nós falamos sobre esta questão dos tipos de angina. Então, estável e instável. Agora vamos falar da síndrome coronariana aguda. Síndrome coronariana aguda, ou também chamada de SIMI, síndrome isquêmica miocárdica instável, mais conhecida como síndrome coronariana aguda. E o que é uma síndrome coronariana aguda? Uma síndrome coronariana aguda, ela pode ser uma angina instável ou então é um infarto agudo do miocárdio. E o que é, como que você define se é uma coisa ou outra? Bom, primeiro, ele tem uma característica importante, questão de tema. É toda dor anginosa ou toda dor típica coronariana que ocorreu a menos de 48 horas. Certo? Então, tanto a angina estável como a instável, né, que nós conhecemos, elas ocorrem, o último episódio, acima de 48 horas. No caso aqui nós temos uma ocorrendo a menos de 48 horas. Isso que caracteriza a síndrome coronariana aguda. E o que pode ser uma síndrome coronariana aguda? Uma síndrome coronariana aguda pode ser, como já falamos, angina ou infarto. E o que vai definir se é uma coisa ou a outra? O que vai definir são os marcadores miocárdicos. Né? Os marcadores miocárdicos. Ou seja, se o indivíduo tem alterações enzimáticas, então o indivíduo, caracteristicamente, ele teve um infarto agudo do miocárdio. Se só ocorreu alterações eletrocardiográficas, mas não houve nenhuma alteração nos marcadores, então este indivíduo, ele tem uma angina instável. Certo? Agora,
Eu vou apagar aqui para que fique mais didático. Então, síndrome coronariana aguda ou SIM. Então, como falamos, ele pode ser um infarto, uma angina estável, ou então, nós não comentamos sobre isso, pode ser uma angina variável. Variável. Angina variável. Ou também conhecida como angina variável de Prinzmetal. Fazer um quadrinho maior. Um quadrinho maior, para que caiba bem um nome para vocês conhecerem. Angina variável de Prinzmetal. E o que é a angina variável de Prinzmetal? Bom, trata-se de um indivíduo do sexo masculino em torno de 35 anos, estou colocando um caso hipotético, que de madrugada começa a apresentar dor tão intensa que é levado pela esposa ao hospital. E no hospital ele chega igual que um cara com síndrome coronariana aguda, típica, dor intensa, ele está praticamente com uma síndrome de pânico, né? E enquanto você solicita os marcadores e o eletro se encontra alterado, você inicia a terapêutica normal de ataque de uma síndrome coronariana aguda, que basicamente se fundamenta na questão de oxigênio, monitorização, acesso venoso, aspirina e nitrato. Pois bem, surpreendentemente, enquanto o pessoal do laboratório vai tratar de colher a amostra, ele melhora muito rapidamente, né? Surpreende. Ele senta na cama e diz: pelo amor de Deus, estou me sentindo ótimo, né? E não sinto mais nada. Bom, e isso foi muito surpreendente. Você realiza um eletrocardiograma e o eletrocardiograma está normal. Na síndrome coronariana aguda por IAM ou angina estável, não há melhora rápida com a medicação, em primeiro lugar. E segundo, mesmo que ele comece a melhorar, as alterações eletrocardiográficas, a recuperação é lenta. Ele não melhora assim dramaticamente o eletrocardiograma. Então, o que estava acontecendo? Que o indivíduo tinha um espasmo coronariano. Então, a fisiopatologia da angina variável de Prinzmetal é totalmente diferente das outras anginas e do infarto. Bem, então com isso eu creio que nós conseguimos, de certa forma, condensar ao máximo uma situação da doença arterial coronariana, né, na clínica prática, né? Quais são as formas de apresentação. Para terminar, só queria chamar a atenção para
o chamado equivalente anginoso. Então, o que é o equivalente anginoso? O equivalente anginoso ocorre principalmente em indivíduos idosos ou portadores de diabetes mellitus. Então, são indivíduos que às vezes não apresentam dor precordial. No entanto, eles apresentam o quê? Eles apresentam arritmias, insuficiência cardíaca. Então, um indivíduo que do nada, ele vem apresentar uma arritmia ou insuficiência cardíaca, possivelmente tem um substrato isquêmico. E ele poderá ter esse tipo de manifestação totalmente diferente dos outros. Esse é o equivalente anginoso. Bem, então concluímos a nossa conversa rápida, para vocês terem agora uma ideia sobre como se apresenta a doença arterial coronariana.